É 1h40, não são 2 horas, não. Pessoal, boa tarde. Quem esteve aqui no ESEG em Caiobá? Alguém esteve lá? Fora eu? Legal. Legal. Lá no ESEG eu tive o prazer de falar um pouquinho de propósito associado ao tema de sustentabilidade. Naquela ocasião eu ainda estava trabalhando como diretor na Goodyear, responsável pela área de sustentabilidade e assuntos corporativos. Em janeiro do ano passado eu saí para seguir carreira solo. Confesso a vocês que não foi algo muito planejado seguir a carreira solo. Eu saí da Goodyear e em janeiro, em fevereiro, março, alguns colegas meus que eram donos de empresa começaram a me chamar. Falaram assim, já que você não está fazendo nada por enquanto, você não quer me ajudar aqui na empresa? E eu fui seguindo nesse caminho e quando eu dei conta eu falei, cara, virei consultor. E aí aquele momento do trauma, né? Você fala o seguinte, nossa, eu tinha uma crença que eu sempre ia ser bicho corporativo, que eu jamais ia ter condição, coragem ou capacidade de abrir o meu negócio, né, a minha empresa. E como na minha vida pregressa como executivo, eu sempre enveredei por esse caminho de autoconhecimento, de buscar entender um pouco as nossas motivações internas, o que eu quero começar a compartilhar com vocês é o seguinte, o Miguel, toda vez que ele buscou olhar mais para dentro, mais eu enxergava fora. Então, quando a gente começa a falar de propósito de vida, né, cara, é um negócio que parece tão etéreo, né, parece um negócio tão difícil, um negócio tão subjetivo, quando na verdade não é. Existe sim uma caminhada, como o Maurício falou, que a gente precisa decidir trilhar esse caminho. E esse caminho não passa, não tem outra forma de você trilhar esse caminho se não for o processo do teu autoconhecimento, um processo seu de expansão da sua consciência em relação àquilo que você entende pela sua vida, pelo seu mundo, pelo teu contexto de vida, para que isso possa te trazer sempre novas perspectivas. E aqui eu quero fazer um convite a vocês, né? E aqui começa, por isso que eu pedi que vocês tivessem na mão caneta, lápis, para vocês fazerem anotações. De tempos em tempos eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? Então, algumas dicas importantes. Durante a nossa conversa aqui, procura se observar. Qualquer coisa que o Miguel diga, né, procura observar isso aqui. O que te incomodou? O que te motiva? Quais são os pensamentos que você tem? Aonde esses sentimentos, você sente o sentimento no teu corpo, às vezes dá um frio no estômago, às vezes dá um calafrio na nuca, às vezes bate um arrepio, às vezes bate uma empolgação, às vezes fala, puta, esse cara só está falando besteira. Se observem. E na hora que isso acontecer, registra o que te provocou, o que foi que o Miguel disse, o que foi que aconteceu e qual foi a reação que isso teve em você. Tá certo? Procura ver quais são os seus diálogos internos. Em que momento você começou a julgar o que está sendo dito? Em que momento você começou a criticar o que está sendo dito? O que provocou esse início de julgamento, esse início de crítica? Qual é o medo que está por trás? Qual é a crença que está por trás? Né? E o convite é esse. Esteja aberto para o novo. Uma coisa que eu tenho aprendido é que toda vez, como consultor, eu chego em uma empresa, a gente escuta assim, não, a gente sabe qual é o problema. Eu falei, então você não precisa de um consultor. Né? Você chega para alguém que quer fazer um programa de coach, o cara fala assim, olha, eu estou precisando disso. Então você não precisa de um coach. Toda vez que a gente acha que tem a resposta, a gente se fechou para toda e qualquer outra possibilidade. Porque a gente tem certeza que aquela é a resposta. Então, o convite para vocês hoje, desses próximos minutos que a gente vai ter, estejam abertos para o que quer que emerja em vocês. Se percebam. Permitam que vocês tenham consciência a respeito de vocês mesmos.
para vocês poderem serem empreendedores, líderes, donos de empresa, o que quer que vocês decidam ser na vida, guardem o que eu vou dizer. Ninguém dá o que não tem. Ninguém reconhece o que não conhece. Para vocês poderem dar, trocar e se colocar a serviço do propósito de vida de vocês, vocês precisam estar abertos para aquilo que tem dentro de vocês emerja, para que vocês consigam olhar, tomar contato com isso e daí se colocar a serviço do seu propósito de vida. Tá certo? É um convite, parece simples, mas eu garanto a vocês que é desafiador. Parece que é meio, tá só falando, mas percebam-se. Olha para dentro de vocês. Porque na medida em que a gente começa a se perceber, começa a ver como a gente reage, a gente começa a ter mais compaixão pelo outro. A gente começa a entender mais o que talvez esteja acontecendo dentro do outro. E aí a gente se abre para processos de cocriação, para processos de trazer soluções que efetivamente são bons para você, para os outros, para a sociedade, para o mundo, para o universo, e aí vai adiante. Tá certo? Alguém aqui já fez um processo de interiorização? Quem já fez? Ótimo. Então, quem topa tentar fazer hoje um? Ótimo. Quem não topar, não precisa fazer. Tá certo? O que é o processo de interiorização? Eu vou pedir primeiro, àqueles que quiserem participar, que sentem numa posição confortável. Ok? Já fazer o nosso check-in. Senta com a posição confortável, com a coluna ereta. Nesse momento, não precisa tomar nota de nada, mas ao final da interiorização, eu vou pedir para vocês registrarem o que quer que vocês sintam. O que é a interiorização? Eu vou botar uma musiquinha aqui, tá? Da Enya, que eu sou fã, e vou conduzir um processo simples para vocês perceberem a respiração de vocês. Vai levar no máximo aí 2h30 para a gente poder terminar, tá certo? Então, aqueles que quiserem participar, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E tão simples quanto respirar é prestar atenção na sua própria respiração. O convite é para que vocês se entreguem à respiração. O nosso corpo, ele é sábio. Deixa que ele vai assumir o ritmo da sua respiração. Solta, larga o controle, deixa que o seu corpo assuma o controle. Ele vai determinar o ritmo adequado, ideal para o seu corpo, da sua respiração. O convite é para vocês se colocarem como observadores da respiração. Qual a temperatura do ar quando entra pelas suas narinas? Qual a temperatura quando o ar sai? A sua respiração é mais abdominal, mais torácica? Se observe. Se nesse momento tiver algum pensamento, acolha esse pensamento, agradeça por ele ter vindo e da mesma forma que ele veio, deixe que ele se vá. Volte a observar a sua própria respiração.
respiração traz alguns aprendizados para a gente. Um deles é o desapego. Por mais que nós queiramos, a gente não consegue segurar o ar para sempre. O outro aprendizado é o da presença ou do momento. Ninguém respira o ar do amanhã, o ar de ontem. É sempre o ar do agora, o ar do hoje. Um terceiro aprendizado é o da confiança. De que não vai faltar ar para a nossa próxima respiração. Observe a sua própria respiração. Aos poucos, quando vocês se sentirem confortáveis e à vontade, tome uma respiração profunda e tragam novamente a atenção de vocês aqui para a sala. Sintam os pés, voltem aqui para o Enege 2013, Porto Alegre, Fiergs. Todos de volta? Ninguém respondeu? Sim. Vocês têm 15 segundos para escrever no papel a percepção que vocês tiveram. O que mais chamou a atenção de vocês durante esse processo? 15 segundos, sem ser muito racional. O que para vocês foi importante? O que vocês se perceberam? O que foi para vocês novidade? O que incomodou? O que foi bom? 15 segundinhos. Essas anotações, é interessante que vocês façam para que vocês releiam as anotações de vocês mais para frente. Essas anotações são para vocês, né? E a experiência tem mostrado que mais para frente, quando a gente lê, algumas coisas que talvez não façam sentido agora, mais para frente talvez façam. Tá certo? Eu vou sempre trazer algumas frases de reflexão para vocês, que é isso aqui, ó. A única limitação para que a gente possa atingir o nosso próprio propósito somos nós mesmos. A gente tende a botar isso para fora, né? Não fiz ou não consigo por causa disso, por conta daquilo, sempre a gente bota para fora. E na medida que a gente bota isso para fora, junto com essa razão que está para fora, a gente bota toda a energia de realização que a gente tem também para fora. Em vez da gente assumir a responsabilidade de trazer essa energia para a gente, de realização. E a outra é que a gente desenvolve crenças, né? Crenças, né? E mecanismos de resistência que impedem a nossa própria realização. O que é crença? Crença é aquilo que a gente acredita que é verdade. A gente acredita que é daquele jeito. E tem uma razão para a gente pensar que é daquele jeito. E às vezes é muito difícil identificar que a gente está agindo e pensando de acordo com uma crença que a gente criou lá no passado. Tá certo? E aqui eu quero começar a falar, botar a gente num barco na direção do que a gente fala do propósito. Todos nós, quando nascemos, a gente diz que a gente nasce com a nossa essência pura. Um bebê é pura essência, né? E o que a gente chama de essência? Essência é quando, não sei se vocês sabem, acho que eu não sou especialista nisso, mas a criança, até determinado momento, ela não sabe se diferenciar da mãe, né? Ela não sabe o que é ela, o que é a mãe, ela não sabe o que é ela, o que é um travesseiro. Então, às vezes, ela morde a mão achando que é o travesseiro, morde o travesseiro achando que é a mão. Então, não existe uma diferenciação entre ela e o mundo. E
a partir dessa essência, a gente cria o que a gente chama de vazios. O que são esses vazios? Esses vazios são experiências que a gente passou, pode ser desde criança, como adolescentes, na nossa educação, na nossa criação, que por nós não termos uma necessidade atendida, fica um espaço em nós. Então, às vezes, a criança está chorando, quando é criança a gente chora, está chorando de frio, aí vem alguém, vai, puf, mete uma mamadeira na boca da gente. Às vezes a gente está com fome, o cara vem, enrosca a gente porque acha que a gente está com frio. E a gente morre de calor. Às vezes, quando criança, pela ausência de um pai ou de uma mãe, a gente tem uma sensação de abandono. Né? E tudo isso vai ficando registrado no nosso subconsciente. E esse subconsciente, ele é muito inteligente. Né? A gente, para não viver esses vazios, né? Porque o vazio ele é doloroso. Né? Esse vazio ele causa uma dor na gente. Né? Imagina, vocês já viram criança que se perde em shopping? O choro não é um choro de desespero. Nossa, meu mundo acabou. Você parece que aquela criança vai morrer quando ela está chorando. Né? Então aquilo causa uma dor. Ou quando a gente também cresce e escuta assim, olha, criança que faz isso, papai ou mamãe não gosta. Você já viram gente falando assim? Quem já ouviu? Com criança. Olha, a gente gosta de criança que é bem comportada. Né? Olha, a gente fica ouvindo essas frases. Né? Não estou dizendo que está certo, nem estou dizendo que está errado. Todos nós passamos por isso. Ou então a senhora, titia não gosta, se você fizer isso, papai e mamãe não vão gostar de você. Então, o que começa a acontecer? A gente, para não ter o medo desse abandono, da dor da mãe ou do pai não querer gostar da gente, a gente começa a criar o que a gente chama de narrativas. Né? A gente começa a ficar com medo de sentir essa dor. Ninguém gosta de sentir dor. Esse medo, na frente desse medo, tem uma raiva. Na frente dessa raiva, a gente começa a criar um escudo. Então, ou seja, a gente se defende para não sentir essa dor. E aqui a gente começa a criar as narrativas, as crenças. Quais são as narrativas? De criança boazinha, de criança que é boa aluna. Isso vai se tornando para nós narrativas como adultos de, não, eu sou o executivo, né? Eu sou o bom marido, eu sou o bom namorado, ou eu sou o cara que sou o galã. A gente começa a criar várias narrativas e começa a acreditar em algumas coisas por conta dessa história aqui do passado. E aqui também acontece esses vazios e essa dor também na nossa adolescência. Né? Ou até junto na escola com crianças, porque criança não tem piedade. Né? Criança, quando vê um negócio, ela mete o dedo na ferida. Fulano, você é gordo. Né? Criança não faz isso, vocês nunca viram. Fulano, você tem pé chato. Você é orelhudo. A gente vai ouvindo essas coisas, né? E isso não causa dor? Tudo isso causa dor. E o que o nosso ego faz? Começa a criar essas narrativas para a gente não sentir essa dor. Ela começa a criar o que a gente chama de máscaras, que é aquilo que a gente começa a personificar para ter aquilo que nos falta lá atrás. Então, se eu quero o carinho do meu pai, da minha mãe, porque eu achava... O que eu quero ser? Eu quero ser o cara mais bem reconhecido na sociedade, porque eu quero ouvir do meu pai ou da minha mãe que eu sou, em geral, do pai, né? Que eu sou o cara 100%. Na vida profissional, você vê aquele cara que vai trabalhar e todo o trabalho que ele faz, ele leva para o chefe. Chefe, tá bom? Tá certo? Você gostou? Diz que gostou. Se o cara não disse que gostou, ele, puta, não deu certo, eu fiz besteira, aí vai sofrer. Né? Por que o cara precisa de tanta aprovação? O que ele está buscando, na verdade, por detrás daquela aprovação? Qual é o medo que ele tem? Qual é a dor que está por detrás desse medo? Percebe? E muitas das vezes, esse tipo de coisa vai acontecendo, a gente não dá conta de que isso acontece tão automaticamente com a gente. De uma maneira
interessante, quando a gente reconhece essa dor, a gente começa também a conhecer o que é a compaixão. O medo também nos traz a cautela, a raiva, a energia para poder transformar. Vocês já viram alguém com raiva? O cara não tem energia. Se a gente reconhece e entende que isso existe, a gente tem condição de potencializar isso para um poder de transformação, em vez de simplesmente ficar rodando em círculos em cima dessa raiva. E o escudo tem uma questão de cuidado e proteção, e as máscaras, quando a gente reconhece que a gente desempenha papéis, diferente de máscaras. De uma maneira mais resumida, né, essa questão da essência, que eu estava falando que quando a gente nasce, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma vez uma entrevista do Ayrton Senna. O Ayrton Senna falava assim, ele dizia que ele, quando estava dirigindo, ele não sabia o que era ele e o que era o carro. Não sei se vocês chegaram a ver essa entrevista. Ele dizia que o senso de realização dele, quando ele pilotava, era tão grande que ele não sabia dizer, putz, eu não sei aonde começo eu e aonde acaba o carro. Né? E é o que a gente fala de estar em contato com a essência dessa totalidade indiferenciada. Quando a gente está em contato com essa essência nossa, que nos é nata, a percepção que a gente tem ao nosso redor, ela é completamente diferente de quando a gente está desconectado. A gente não tem a falta nesse momento, a gente não tem o medo de não ter. Né? A nossa percepção muda. Só que, como a gente falou, a gente entra nessa questão dos vazios, o que nos dá a chance, né, de criar essas narrativas, que forma o que eu preciso ser, como eu preciso ser para não sentir aquela dor. E aí a gente cria o que a gente chama, né, de quem não sou eu. Né? Todos nós temos situações que a gente não quer que os outros saibam, né? São as nossas sombras. Sabe, tem uma música que eu esqueci quem é que, eu não sei quem é que canta, eu sou péssimo para saber o nome de conjunto, mas fala assim, o que você faz quando não tem ninguém olhando? Não tem uma letra de música? Quem? Né? Então, o que é aquilo que a gente pensa, que a gente tem medo que os outros saibam de nós? Todo mundo tem. Quem não tem? Quem tem? Esse é o ponto. Tomar contato com isso e reconhecer qual é a fonte, qual é a origem, qual é a dor, qual é o medo, qual é o vazio que está por detrás, te traz uma liberdade de escolha, te traz uma liberdade para você poder fazer. E, na verdade, assim, ele vai limpando o caminho para você se reconectar com a tua essência e enxergar qual é o teu propósito de vida. Muitas das vezes, quando eu estou fazendo coach, eu pergunto para as pessoas assim, eu pergunto propositalmente, qual é o teu propósito de vida? Ontem mesmo eu estava falando com um amigo meu que estava em São Paulo, quando eu cheguei no hotel, e ele está num processo de transição de carreira, que ele quer sair lá do... Bom, ele quer sair de onde ele está, não posso dizer porque está gravado, vai que eu digo o nome dele aqui, né? E ele está querendo sair de onde ele está, e eu perguntei para ele, bicho, qual é o teu propósito de vida? Ele falou de tudo. Não, porque eu não quero, meu negócio não é comprar um apartamento, eu não estou trabalhando por dinheiro, porque eu não estou querendo fama. Eu não quero, eu perguntei qual é o teu propósito de vida. Depois ele parou e falou assim, cara, eu nunca pensei nisso. E propósito de vida é diferente de objetivo. Não é comprar uma casa. Né? E aqui eu já vou dando algumas pinceladas. Para que você existe nesse mundo? Essa é uma pergunta-chave. Qual a razão sua de existir nesse mundo? Essa é uma pergunta, tá? Mas mais para frente a gente vai aprofundar nisso. Então, o que a gente precisa olhar? Quais são as reações que a gente tem que são tão automáticas que a gente não percebe que tem? E esse é aquele processo de autoconsciência. Por que eu respondi desse jeito? Né? O que foi que esse cara falou que me irritou tanto? Por que eu estou tão irritado com esse cara? Como é que esse cara consegue me irritar desse jeito?
Pensa o poder que o outro tem sobre você, imagina. Ó, puta, Maurício, cara, você conseguiu me irritar. Como? Que poder que o Maurício tem a ponto de me tirar do meu centro? E eu estou dando esse poder a ele? Por quê? De quem é a decisão de ficar irritado? É minha ou é dele? De quem é? É minha. E por que eu deixo ele fazer isso comigo? É brincadeira, eu sei que você não faz, Maurício, não me leva a mão, não. Eu te amo. Por que eu deixo? Falando assim, não parece meio estranho? Você deixa o outro te irritar? A decisão é nossa, o corpo é nosso, a consciência é nossa, a atitude é nossa. E esse convite que eu estou fazendo a vocês a todo instante, e eu vou pedir que vocês façam de novo, agora anota o que vocês lembraram durante a minha fala. Agora, durante a minha fala, o que passou pela cabeça de vocês? Durante essa questão de vazios, de dores, anota. O que você lembrou de dor do teu passado? O que você acha que pode ser um vazio de vocês? Anota aí. O que fez sentido para você? O que não fez sentido para você? Tem um detalhe que tudo isso que vocês estão anotando, só tem uma pessoa que tem a resposta. Vocês mesmos. Então escrevam indiscriminadamente, porque é para vocês. Né? O que foi que passou pela cabeça? Que dor que você lembrou nesse momento? Em que momento lá da tua infância, da tua escola, para você foi um momento que veio que, puta, isso foi muito ruim para mim, isso me deixou muito dolorido, me doeu muito como pessoa, como ser humano? Que momento que você teve mais raiva, que você consegue lembrar um momento assim que você explodiu de raiva? No momento, hoje não dá para a gente fazer isso, eu estava falando com o Maurício, né? Isso que eu estou fazendo em 2 horas com vocês, eu faço num final de semana. Né? São 16 horas. Depois busquem qual foi a circunstância, o que aconteceu para vocês ficarem com tanta raiva. Se questionem, por que eu fiquei com tanta raiva? Cara, só vocês têm essa resposta. Tá certo? E aqui, por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? A gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue perceber. E tem um cara chamado William Bridges, que ele fala sobre processos de mudança e de transformação. Toda mudança, transição, perdão, todo processo de mudança te leva a um processo de transição. Mudar é fácil. Mudar é sair daqui, sentar ali. Os impactos que acontecem conosco de fazer essa mudança chama-se transição. Tudo aquilo que a gente precisa mudar na gente, primeiro, todo mundo fala inglês, gente? Desculpa, eu não consegui traduzir isso aqui que eu escaneei, tá? Mas aqui diz que é um final, é uma perda, é o deixar ir. Isso aqui serve para qualquer processo de transição, seja de empresa, gestão da mudança, tudo que vocês quiserem fazer, vocês querem ter um processo numa empresa, vão mudar isso. Essa mudança daqui para cá implica num processo de transição. As pessoas que faziam não fazem mais igual, vão ter que fazer diferente. Então, precisa deixar ir, precisa finalizar alguma coisa. Depois desse processo de finalizar, você entra numa zona neutra. Eu já vou dar o meu exemplo, tá? Que acho que ajuda. E depois a gente entra num processo de um novo início. O exemplo do Miguel. Quando eu saí da empresa, quando eu deixei de ser executivo, o que eu tive que deixar para trás? Tudo aquilo que eu tinha como benefício de ser um executivo. Carro da empresa, status, reconhecimento, poder. Porque eu lembro que quando eu saí da empresa, eu pegava o telefone e ligava. Quem é? Ah, é Miguel. Miguel da onde? Miguel da Goodyear. Aí eu saí. Eu queria falar com fulano. Quem é? É Miguel. Miguel da onde? Miguel. Miguel, só eu. Euzinho. Imagina a perda que eu me confrontei.
Né? Você sai de um lugar onde você tem 15 pessoas trabalhando com você, e depois é você e eu, a equipe. Né? Você vai no cliente, você faz o PowerPoint, você faz o relatório, você... Então tem muita coisa que você precisa deixar para trás. Porque se você não largar, você fica... Vocês viram aquele filme Matrix? Quem viu o filme Matrix? Não tem aquela hora que o cara faz assim? Não tem? Esse momento aqui, né, é aquele momento que você imagina que você está num trapézio, tem 2 trapézios, um aqui e outro ali. Você está segurando um, você largou para pegar o outro e você parou no ar. Momento Matrix da tua vida. E você não sabe que horas vem o outro. É aquele famoso passo de fé do filme do Indiana Jones, né? Então, na hora que você larga, você entra nessa zona neutra. A zona neutra é esse momento Matrix. Você começa a falar assim, cara, que porcaria, não devia ter saído, perdi, preciso voltar. Aí qual é a tendência? Querer voltar para cá. Porque conscientemente a gente não entende por que está tão apegado a esse troço aqui. O que prende a gente aqui? As nossas crenças, os nossos medos, os nossos vazios. E na hora que a gente começa a identificar, a gente entende que essa zona neutra, na verdade, é um espaço de extremo potencial de criatividade e inovação. Quando eu dei conta disso, eu falei, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Posso não fazer nada, posso abrir a minha empresa, posso ir para a praia, posso viajar. Todas essas minhas decisões iam ter um impacto. Mas o meu potencial de escolha aqui era 100%. E na hora que você decide por um rumo, aí você entra no novo começo. Então, saí da empresa onde eu era executivo, fiquei meio perdido aqui, deu uma dor de barriga aqui, deu medo, não sabia o que eu fazia. E aqui foi um momento que eu fui conversar com várias pessoas, perguntar o que tinha acontecido na vida, qual foi o potencial de mudança, o que foi que eles fizeram. E aqui eu falei, não, cara, eu vou seguir esse caminho. Vou bancar para ver o que acontece. Não estou dizendo para vocês que eu jamais voltarei para uma empresa. Mas hoje eu estou bancando o caminho, estou topando encarar esse novo caminho que eu decidi ser consultor. Então, eu estou dizendo isso para vocês, porque essa autoimagem, essa diferença, passa pelo mesmo processo de deixar aí quem sou eu e o que eu vou fazer. Tá certo? Estou encadeando alguns pensamentos para vocês. Opa, desculpa. E aqui mais uma reflexão, né, que conclui isso que a gente está falando. Antes que você possa ser uma nova pessoa, você precisa abrir mão dessa velha identidade que a gente tem. Né? Quem são essas máscaras? Quais são as máscaras que a gente usa para efetivamente conseguir aquilo que a gente tem medo de perder? Como é que a gente faz isso, né, para não sentir essa dor de novo? E antes que você possa começar algo novo, realmente você precisa terminar alguma coisa no passado. Não dá para... toda mudança entra numa transição e toda transição começa com um fim. Toda mudança implica numa transição. E toda transição começa com um fim. Tá certo? Isso dito, eu entro na questão nossas das crenças, né, que são aquelas narrativas que a gente estava falando. O que são essas... até que horas eu vou, Maurício? 6 horas? Legal. Aqui eu começo a falar um pouco das nossas crenças, né, que são aquelas coisas que a gente acredita. Existem algumas crenças que a gente chama de crenças limitantes. O que são essas? Qual é a origem dessas crenças limitantes? Né? Elas surgem a partir de alguma coisa que a gente acredita que é verdade. Então, elas podem surgir da gente achar que a gente não tem a possibilidade de fazer. A gente pode surgir da gente achar que a gente não tem a capacidade de realizar,
ou porque a gente acha que a gente não merece. Na hora que a gente olha para esses três, não estou dizendo que esses são os únicos, né? Tem vários outros, mas esses aqui ajudam a criar ou elaborar de uma maneira bem consistente essas crenças que nos limitam. E isso tem algumas origens. Nossos próprios pais, como eu dei o exemplo, a gente não gosta de criança que faz assim, não gosta de criança que faz assado, criança que faz isso. Quer ver outro? Ó? Criança que faz isso ninguém gosta. Imagina uma criança. Você já viu alguma criança que diz, que se exploda, quero que ninguém goste de mim mesmo, não. Criança fica assim, né? Atrás do pai assim, esperando o pai abrir o braço. Ele, né? É mais ou menos assim, né? Tipo, parece aquele bichinho que cola. Imagina, de novo, né? Todos nós somos aleijados emocionais. Saibam disso. Todos nós temos problemas, todos nós temos aprendizados, todos nós temos nós para desatar. E não adianta, a gente vai fazer a mesma coisa com os nossos filhos. Então relaxa e aproveita, né? Faça isso de uma maneira mais consciente. Quem aqui já tem filho? Quem pensa em ter filho? Quem tem filho e não sabe? Opa, ó, tem dois aqui. Já pediram lá a paternidade ainda não. Então pensa que isso aqui é algo natural, é algo comum, vai acontecer. Outra fonte, né, é a nossa família. É primo, é tia, é avó, né? E aí a gente vai olhando. E na escola, né, os nossos amiguinhos que... Eu não gosto de dizer isso não, mas é verdade, criança é má, né? Criança é má. Criança, quando bota o dedo na ferida. E tudo isso aqui vai gerando esses machucados e essas dores. Agora, existem também os motivadores para a gente mudar, para a gente poder romper com essas crenças. Quais são eles? A dor. Sabe aquela história? Se não aprender pelo amor, vai aprender pela dor? Então, quando dói muito, quando você está no fundo do poço, que você acha que não dá para cair mais, você afunda mais um pouquinho. Aí você fala, porra, não dá para doer mais. Aí vem alguém com um pá de merda. Eu lembrei da piada do passarinho e do elefante. Vocês conhecem? Eu não posso contar que está gravando. Mas depois eu conto em off. Vocês conhecem a do elefante do frio? Não? Eu não posso. Depois, você vai editar? Você tira depois? Não vai. Se você botar porra no YouTube, eu tiro o que eu assinei aqui. Hein? Tem uma piada que fala assim, né? Diz que tinha um passarinho, que ele estava no inverno, e aí ele chegou, foi se intocar num buraco, né? Porque estava com frio. Aí ele chegou lá, caiu um monte de terra em cima dele. Aí ele chegou, estava lá, nossa, vou morrer sufocado, passarinho. Aí alguém estava escavando. Na hora que escavou ele, era uma raposa. Falei, vac! Comeu o passarinho. Aí tinha um outro passarinho que estava andando assim, né? Também, aí pousou, estava frio pra caramba, vem um elefante. Você imagina o que é isso? Não. Tem uma cagada em cima dele. Né? Aí tem uma coisa que diz assim, nem sempre quem te tira da merda quer o teu bem, mas nem sempre quem caga em você quer o seu mal. Então tem uma... Entendeu? Às vezes vem uma porradinha assim que é boa, entendeu? Tem outra também, com essa vaca que empurraram a vaca no precipício. Deixa essa para depois, senão eu não vou ter mais piada. Então, um dos motivadores é a própria dor, a consciência de você perceber que tem algo que você precisa fazer e você pode fazer. Ou a esperança. Nossa, eu tenho esperança de que eu possa mudar. Tá certo? Não estava na programação, mas eu vou fazer um negócio com vocês. Rapidamente. Papel e caneta na mão. Eu quero que vocês lembrem um pensamento ou uma situação que incomodou ou que ainda incomoda muito vocês. Um pensamento, pensa assim, uma situação que muito incomoda vocês. Não precisa dizer, só pensar, ou se vocês quiserem escrever, ajuda. Escrever, uma dica, tá? Quando vocês tiverem um pensamento,
Escreve. Porque quando você escreve, você está tornando o que é subjetivo em objetivo. Você consegue olhar para aquilo. E aquilo que você consegue olhar, você consegue mexer. No pensamento, o pensamento vai e volta, tá? Uma dica. Então pensa, lembra de uma situação, ou um pensamento que incomoda vocês, ou que tem incomodado vocês recentemente. Esse pensamento ou essa situação te traz uma afirmação, né? Esse pensamento ele vai te dizer assim, isso é deste jeito, por isso isso me irrita, por isso isso me atrapalha, isso traz uma afirmação. Qual é a afirmação por trás desse sentimento, ou por trás desse pensamento, ou por trás dessa situação? Escreve. Qual é a afirmação que te traz essa situação? Está claro o que eu estou pedindo ou não? Tá? Legal. Essa afirmação que você escreveu, quando você lê, ela te traz relaxamento ou estresse? Quem se sente estressado com o que essa afirmação traz? Quem se sente relaxado? Só você, brother. Legal. É isso aí. A pergunta que é para vocês escreverem é: quem eu seria sem esta afirmação? Como eu me relacionaria com os outros sem esta afirmação? Como eu seria? Qual é o resultado? Imagina que você não tem mais essa afirmação, você não tem mais esse pensamento. Como é que eu reagiria? Como é que eu interagiria com as outras pessoas? Como é que eu estaria disponível para o mundo? Como eu estaria? Sem esse pensamento, sem isso. É mais relaxado ou mais estressado? Hã? Da onde vem essa afirmação de vocês, então? Uma pergunta, um desafio. Olha para a história de vocês no passado e pensa, lembra de alguma situação que vocês viveram que contrapõe esse pensamento, que diz o contrário. Melhor ainda, o que você escreveu aí desse pensamento, vocês têm certeza que é verdade? Esse pensamento que incomoda vocês, vocês têm certeza absoluta, vocês podem dizer com certeza absoluta que ele é verdade? Quem pode dizer? Não, levanta a mão, quem acha que pode dizer que é absolutamente verdade? Legal. Imagina, então, uma situação que contrapõe esse pensamento. Que na sua vida prática, você viveu algo completamente diferente disso que você escreveu. Se eu acho, vou pegar você como exemplo, tá, Maurício? Então, por exemplo, meu pensamento é que o Maurício é um cara que me irrita, vou dar o exemplo. Então, meu pensamento é, cara, se eu encontrar com o Maurício de novo, eu vou me irritar com esse cara. Aí eu estou pensando, porque aí meu pensamento é, cara, se eu encontrar com ele, eu vou me irritar com ele. Ele é muito chato, ele é um cara que faz as coisas para me provocar. Então eu não quero ter contato com ele. Esse é o meu pensamento. Qual é a minha crença? O que eu falei? Qual é a situação? Cara, o Maurício faz isso porque ele quer expor os meus pontos fracos. Ele sabe que eu não gosto de falar em público e ele toda vez fala para eu me manifestar em público. Aí eu começo a perguntar com ele, se eu acreditar que o Maurício faz isso de propósito, para querer me humilhar, eu me sinto mal. É verdade que ele faz isso de propósito? Para me humilhar? Ou será que ele tem outra perspectiva? Ele pode querer fazer isso para me dar visibilidade. Mas o meu entendimento é que ele faz isso para me sacanear. Quando, na verdade, é uma interpretação minha. Se eu deixo de acreditar que ele faz isso para me prejudicar, para me expor negativamente, como é que eu seria? Qual seria a minha relação com ele? Eu fugiria dele? Não. Eu interagiria com ele como? Mais aberto. É esse o exercício. E aí eu vou lembrar qual foi a situação que eu percebi que aconteceu ao contrário, que ele não queria me humilhar, mas sim me dar visibilidade.
Ele pode ter dito, falado, olha, por exemplo, a ideia do Miguel, eu vou lembrar de algum fato. Entendeu? Então, voltando para o que eu pedi a vocês, lembrarem de um fato que contrapõe esse pensamento que vocês escreveram agora. Escrevam. Digo a vocês, não é fácil, tá, esse exercício. Ficou claro mais ou menos? Sim ou não? Toda vez que vocês... Ele falou, depois eu falo com ele. Vocês querem que eu repita a linha de pensamento? Eu vou repetir agora rapidinho, tá? Toda vez que vocês tiverem um pensamento recorrente ao longo do teu dia, ao longo da tua semana, guardem isso como dica. Isso não é dito pelo Miguel, não. É de um trabalho feito pela Byron Katie, de um trabalho chamado The Work. Então, ela sugere, e eu tenho visto que isso é frequentemente verdade, que toda vez que a gente tem um pensamento recorrente, esse pensamento está querendo te dizer alguma coisa. Né? Um pensamento que fica na tua cabeça. O que ele está te convidando a olhar que você não está olhando? Procure entender o que está por detrás desse pensamento. Né? Qual é o pensamento que te incomoda? O que está te incomodando nesse pensamento? Então, essa é a pergunta. Eu tenho um pensamento, o que isso me incomoda? Por detrás disso que está me incomodando, como é que eu me sinto quando eu estou com esse pensamento? Eu me sinto estressado, me sinto mais relaxado. Se eu me sinto estressado, a minha pergunta é quem eu seria sem ele? Como é que eu me relacionaria com as pessoas sem esse? Então, por exemplo, se eu tenho medo, eu poderia estar mais aberto. E depois é buscar uma parte prática na tua vida onde isso aconteceu o contrário. Porque você vai ver que isso efetivamente pode ser uma crença que você acredita que é verdade, quando na verdade não é. Tá certo? E por que essas coisas acontecem? Né? Olha que interessante. Esse aqui é um mecanismo que a gente tem. Né? Imagina que existe um fato, né, o que eu relatei aqui do Maurício. A partir desse fato, né, cada um de nós pode dar uma interpretação. Eu não estou aqui na frente de vocês. Se eu perguntar para vocês assim, qual é a melhor descrição do Miguel, ele vai me dar uma, porque ele está falando, não, Miguel tem um relógio aqui no braço esquerdo. Mas ela que está ali no canto não está vendo o relógio. Então ela não vai descrever o relógio. Ela vai falar que ele tem um controle para passar os slides na mão direita. A melhor descrição do Miguel, vocês concordam que seria um somatório de todos vocês, de tudo aquilo que vocês estão enxergando? Só que cada um de vocês está me olhando de uma perspectiva. Cada um de vocês, cada um de nós, interpreta um fato a partir da nossa lente. A gente interpreta e julga esses fatos a partir das nossas crenças. Então, a gente interpreta, julga, conta uma história, isso gera um estado físico e mental na gente, e a gente parte para a ação. Um exemplo disso, eu posso descrever assim, nossa, eu fui lá no Enege, tinham 1.200 pessoas, foi na Fiergs, o ar-condicionado da sala estava a 18 graus, estou relatando fatos. Agora, se eu disser, nossa, cara, eu fui lá no Enege, cara, aquilo lá estava uma zorra, cara, a sala estava super gelada, o pessoal não se entendia. Tem ou não tem julgamento meu? Sim ou não? Uma outra pessoa pode dizer, nossa, tinha 1.200 pessoas, foi super organizado. Então, cada fato, ele depende da perspectiva e da interpretação de quem julga. Então, isso aqui faz com que as nossas discussões sejam uma bagunça. Quando a gente vai conversar, vai começar a entender as situações, a partir daquelas crenças de por que o Maurício quer me expor, eu posso chegar para ele e falar assim, puta, Maurício, é sacanagem, você me expõe, você faz eu me sentir diminuído, essa é minha interpretação. E ele pode dizer para mim assim, não, cara, eu faço isso parte da visibilidade, porque eu acho que você tem potencial, eu quero que você seja o próximo presidente aqui da EJ. Percebe? Diante de um mesmo fato,
duas interpretações completamente distintas que acontecem a partir das nossas crenças, das nossas lentes. Tá certo? Um exemplo disso. O que vocês estão vendo aqui? Um sapo? Quem vê um sapo? E assim? Hã? Quem está vendo sapo? Certo? O olhinho do sapo. O olhinho do sapo vira o nariz de um cavalo. Percebe? Cada um vai enxergar o que tiver mais fácil. Quem conseguiu ver o sapo? Quem conseguiu ver o cavalo? Quem não viu o cavalo ainda? Não viu? A crina aqui, ó. Isso aqui é a crina do cavalo, o olhinho, o nariz do cavalo, a boquinha do cavalo, a orelha do cavalo. Tá, ó. Sim ou não? Todo mundo viu o cavalo? O que é isso? Nossa, cara, não está tão ruim assim, pelo amor de Deus. Quem vê uma jovem mulher? Conseguiu? Conseguiu? Viram? E aqui? Quem vê uma velha senhora? Quem não conseguiu ver a velha senhora? Aqui, ó. Os olhinhos, nariz, a boca, o queixinho, cabelo. Viu? Viu agora ou não? E aqui? Quem vê o perfil de uma mulher jovem ou quem vê uma senhora? Você vê as duas? Quem vê as duas? Vocês estão vendo? Depende da nossa perspectiva. É a mesma foto, a mesma imagem. Quem não viu? O que você não viu? A boca da velha, o nariz da velha. O perfil da jovem é o nariz da velha senhora. Todo mundo viu? Sim? O que você não viu? Aqui, ó, cabelo da velha, o olhinho da velha, nariz, boca e o queixo dela. Ainda não? A nova você não viu? A nova é o perfil dela de lado, ela está assim de ladinho. Isso aqui é o pescoço dela, ó. Aqui é o pescoço, aqui é o queixo da nova, viradinha de lado, aqui é o cílio, e aqui o narizinho dela. E aqui é a orelha dela. Depois eu te mando por e-mail. Gente, tudo bem até aqui? Sim? Não? Novamente, volta para o papel. Como é que vocês estão se sentindo a essa altura da nossa conversa? O que mais tocou vocês? Teve alguma parte do corpo de vocês que mais se manifestou durante as minhas falas? Anotem. Enquanto nós somos, alguém tem o controle de quantos nós somos? Não. Alguém sabe? Não? Não. Não, porque eu queria, se a gente conseguisse, eu ia fazer uma dinâmica, mas é bem legal. Ó, eu vou caminhar mais um pouco, porque agora são 5h24. A gente vai até 6h15. Eu vou caminhar um pouquinho mais, que agora eu vou entrar na questão do propósito, que é o nosso próximo ponto. Eu vou trazer algumas reflexões, mas eu queria fazer uma dinâmica com vocês para a gente olhar aquela questão dos vazios, coisa que é bem legal. Tá certo? Vocês topam? Mas assim, ó, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque vocês não vão ficar sentados na dinâmica. Eu vou precisar que vocês se articulem rápido entre vocês em grupos. Tá? Não estava na programação, mas se a gente puder fazer, a gente... Tá certo?
Quais são as definições de propósito que, quando eu fui falar um pouquinho, fui olhar propósito, eu fui procurar algumas definições, né? Então você tem algumas que do latim, papapá, papapá, e essa aqui para mim foi a que mais me chamou a atenção, né? Que propósito de vida, que fala-se de um propósito de vida para fazer referência à intenção de se alcançar uma existência plena e não a de existir por inércia. Cara, existir por inércia. Imagina o que é existir por inércia, né? Vida me leva, vida leva eu. Dentro disso tem algumas coisas que são interessantes a se falar a partir de propósito. O propósito, ele não é um exercício de futuro. Não é um negócio que você vai alcançar lá na frente. É uma coisa que acontece agora, hoje, aqui no presente. A questão de realização, né, ele está na questão da gente ter integridade. O que é integridade? Não sei se vocês já ouviram essa frase. Teve um amigo meu que me disse assim: você quer ser inteiro ou você quer ser bonzinho? Vou repetir. Ele perguntou para mim assim: você quer ser inteiro ou você quer ser bonzinho? Eu faço a mesma pergunta para vocês. Vocês querem ser inteiros ou vocês querem ser bonzinhos? Cada um de vocês tem a resposta. E tem uma questão de integridade que é completamente desvinculada de resultado. Vou trazer para a minha vida, para a vida do Miguel. Lembra que eu contei aquela parte lá atrás? Eu não vou voltar todos os slides. E que eu falei assim, eu não digo que eu não vá voltar para ser executivo numa empresa. Mas eu disse que eu estou bancando viver esse momento, esse ciclo de vida que eu estou vivendo agora. Teve um momento naquela zona neutra que eu mostrei para vocês que eu tive muita dúvida. Muita dúvida. E a dúvida não era de qual era o meu próximo passo. Não era o que eu precisava fazer, porque eu precisava fazer, eu sabia. A minha dúvida é, eu quero continuar nesse caminho como consultor ou eu quero voltar para a empresa? Ou eu quero voltar a ser executivo de empresa? O que acontecia nesse momento? Eu ficava com um pé aqui e outro pé aqui, e eu não conseguia dar nenhum outro passo. Tudo que eu fazia era meia bomba, era sem energia, sem vontade, eu fazia mais ou menos. Por quê? Eu tinha medo. Medo de quê? De, putz, e se der certo? Eu nunca mais vou ser executivo de empresa? Será que nunca mais eu vou poder voltar para a empresa para ser executivo? O meu medo era de largar o mundo que eu conhecia, que era mundo corporativo. Cara, e quando eu dei conta disso, eu falei, sabe o quê? Eu vou bancar essa caminhada. Independente do resultado, se eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero, da forma como eu quero, eu vou bancar essa caminhada. E pode parecer brincadeira, mas a partir desse momento, cara, muitas coisas entrou um processo de sincronicidade que muitas coisas começaram a acontecer. Perguntinha de prova para vocês. Será que foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer? Ou será que foi aí que eu me abri para enxergar quais eram as possibilidades que sempre tiveram na minha frente? O que vocês acham? O que vocês acham? Hã? Um pouco de ambos? Você pensa em trocar teu carro, vai comprar um Fusca, carro super moderno. Quantos Fuscas você vê na rua? Você fala, vou comprar um carro azul. Quantos carros azuis a gente começa a ver na rua? Existe uma questão de se entregar a esse processo, de seguir firme, com um passo firme nessa tua caminhada,
quer estar inteiro, independente do resultado, se deu certo ou se deu errado. Certo ou errado é julgamento. Certo ou errado é julgamento. E depende do quê? Das nossas perspectivas. Depende daquilo que nós acreditamos que é certo ou que é errado. Tem uma frase que um amigo meu falou, o Celso, que quando eu estava nesse processo de transição, para mim foi muito marcante. Ele disse assim para mim: Miguel, só se banca no sucesso quem se banca no fracasso. Só se banca no sucesso quem se banca no fracasso. Você acreditar que tudo aquilo que você caminhou deu errado, não valeu a pena, puta, deu tudo errado. Pensa nisso. Será que realmente tudo deu errado? Não tem nada, nenhum aprendizado nessa história? Né? Então, a questão do propósito, ele está conectado com a questão de integridade, de você estar inteiro nesse processo. Você realmente está inteiro naquilo que você faz? Lembra do que a gente falou aqui do aprendizado da nossa respiração, né? Da presença, de estar presente, de estar no momento. Aquela história, né? O presente é um presente, o futuro não aconteceu e o passado já foi. Quantas pessoas falam assim, não, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer aquilo, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo outro, vai dar outra coisa. Então é melhor não fazer nada. Aí congela no presente. Né? O propósito, ele tem uma capacidade nossa de aumentar os nossos céus. O que quer dizer isso? Ele sempre sobe a régua. Né? Então, quando o cara fala assim, não, qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito de vida? Ser presidente de uma empresa. Legal, aí você chega a ser presidente de uma empresa, quer dizer que você já pode morrer? Meu propósito de vida eu cumpri. Né? Você para, o que você vai fazer daí? Né? A questão é o que está por detrás de ser um presidente de empresa, o que você quer realizar? Como é que você quer manifestar a tua essência, manifestar o teu propósito de vida? Existe uma diferença, tem um livro que você só vai encontrar em sebo, né? Tem aquele estante virtual, um livro chamado Essência, depois eu vou escrever para vocês, é do Almas. Ele tem uma formação que fala Coração de Diamante, ele tem um livro chamado Essência. E o que ele diz é, nós podemos manifestar o nosso propósito de vida de várias formas. Não necessariamente você manifesta o teu propósito de vida, você realiza ele, você materializa ele por intermédio da tua profissão. Eu tenho o meu propósito de vida. O meu propósito de vida hoje virou a missão e a visão da minha empresa, que é viabilizar e potencializar os resultados de transformações de indivíduos e de organizações. É poder capacitar e colocar todo o meu conhecimento a serviço do poder de transformação que as pessoas e as organizações e empresas têm. Eu posso fazer isso sendo executivo de empresa, eu posso fazer isso sendo coach, eu posso fazer isso sendo consultor, eu posso fazer isso de várias formas. Percebe? O nosso propósito, ele traz a gente aqui para cima. Tá? E o propósito de vida, em geral, ele passa, né? Ele tem conexão com isso. Algo que é uma paixão nossa. E o que é paixão? É algo. Imagina um sonho que você sempre teve. Legal, vamos começar a escrever. Escreve no papel uma coisa que você gosta muito de fazer. Uma coisa que pode... Pensa numa paixão antiga. Quando você era criança, você queria fazer o quê? Pensa num sonho, numa coisa que você gosta muito de fazer. Escreve. Quando eu era criança, eu queria ser o quê? E uma coisa assim que você gosta muito de fazer. Lembrou? Escreve. Pega o primeiro que vier. Escreve. O primeiro... Gente, não tem muita elaboração. É a primeira coisa que vem. Você começa a exercitar a intuição. Qual foi o primeiro que veio? Uma coisa que você sempre quis fazer, uma coisa que você gosta muito de fazer.
Aqui. Pronto? Agora, me diz uma coisa que você sabe fazer bem. São duas coisas distintas, né? Uma coisa é algo que você gosta de fazer, que você tem paixão de fazer, e tem outras coisas que a gente faz bem. E essas coisas que a gente faz bem, a gente desenvolve competência, né? A gente desenvolve, a gente pode se treinar. O que você faz bem, faz com fluidez, faz com facilidade? Por exemplo, eu adoro futebol, mas eu sou péssimo. Eu brigo com a bola. Capaz de eu chutar meu pé e não acertar a bola. Então, não necessariamente, essas duas coisas estão conectadas. Então, aqui, o que eu gosto de fazer, qual era um sonho que eu tinha, que não consegui realizar, óbvio, né? Você está realizando 100%. E aqui, o que você faz bem, o que você faz com fluidez? O que é fácil, o que você tem facilidade de fazer? Eu vou ficar, pessoal, com essa metade aqui, tá? Eu não vou explorar isso aqui agora, porque isso aqui está botando para fora de vocês, né? Aqui seria uma necessidade que vocês identificam e aqui uma parte de consciência do coletivo. Eu não vou entrar nisso agora aqui com vocês, porque a minha proposta é trazer vocês para dentro de vocês, tá certo? Então, como eu estava falando, o que você gosta, o que você faz com facilidade, com fluidez, o que todo mundo ganha e o que você ganha. Eu não vou entrar nisso aqui agora. Vocês escreveram isso? Escreveram essas duas? Algumas referências do que é um propósito de vida. Como é que você sabe que você está na direção? Uma coisa que eu queria aliviar, uma pressão que eu quero aliviar de vocês, é assim, como o Maurício disse, vocês não precisam sair daqui com um propósito de vida de vocês escrito num papel. O importante é você estar em conexão com eles. Se você começar a pensar no propósito de vida, e você souber se é nessa direção ou se é nessa, você já tem 50% do caminho. Ao longo da caminhada de descoberta, vocês vão começar a descobrir se é para essa metade ou se é para essa metade. É uma caminhada, tá certo? Então, o propósito é algo que você faz bem, tá? Isso aqui eu estou colocando a partir do que eu sinto, né? Quando eu faço o que eu sinto conectado. É algo que você faz bem, é algo que alimenta a sua alma, te emociona, te energiza, faz você se sentir grande. É algo que quando você faz, alguém fala assim, putz, Maurício, cara, seu olho está brilhando, como é que você faz isso? É aquele senso de realização, você tem um senso de preenchimento, de conexão, daquela natureza de indiferenciação totalizada. Você fala, cara, eu estou me sentindo grande, eu faço parte desse todo. Isso é aquela primeira frase que eu falei lá atrás de conexão com a essência. É essa totalidade indiferenciada que você fala, bicho, tudo faz sentido. Qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você pensa, você fala, bicho, agora eu entendi. Agora eu sei por que isso está acontecendo. Eu sei como eu posso colaborar, eu sei como eu posso me colocar a serviço. Nessa hora, você está apontando para a direção do teu propósito. É algo que quando você termina o teu dia, você pode ter, muitos de vocês, né? Termina o teu dia, depois de 12 horas de trabalho, você fala assim, cara, hoje o dia valeu a pena. Essa sensação de se sentir grande, sabe, forte, de que e não, você não tem a percepção do que é o teu ego, não é, putz, apareci, não é essa a sensação. É uma sensação de, cara, tinha uma conexão ali, dava para sentir as pessoas. Eu estava inteiro ali naquilo que eu estava fazendo, eu estava forte ali, eu estava presente naquilo que eu estava fazendo. Nessa hora você percebe que você está, no mínimo, apontando para a direção que o teu propósito está gritando na tua cara. Vocês já tiveram essa sensação? Quem já teve? Para quem já teve, é importante lembrar, anota aí, não precisa fazer isso agora. Para quem acha que não teve, procura lembrar qual foi a circunstância
em que quando você fez, os outros disseram que você fez bem. Para aqueles que disseram que já se sentiram assim, procura lembrar qual era o contexto que isso estava acontecendo. Anotem aí. Qual eram as situações, o que estava acontecendo ao meu redor quando eu me sentia assim. Depois vocês detalhem isso, gente. Bom, vamos lá. Eu vou pedir para vocês formarem grupos de 4, rapidinho. Novamente o convite é a gente olhar para a gente e perguntar como é que eu me senti falando da minha relação com meu pai. O que de repente eu lembrei que fazia muito tempo que eu não lembrava? Veio alguma lembrança, veio alguma recordação, algum momento específico na sua mente, na hora que você estava falando? Alguma emoção? Vale dizer novamente que para nós homens, os nossos pais são as nossas referências. Para ser igual ou ser diferente, ele é o marco zero. E para vocês, meninas, provavelmente é a referência de companheiro e de parceiro que vocês vão olhar. O igual ou diferente. Porque essa é a referência que a gente tem. A gente está encerrando, eu vou pedir para vocês, nos grupos, agradecerem o acolhimento e voltarem para os seus lugares. E o último convite para a gente poder encerrar a nossa sessão é uma última visualização. Tá certo? À luz desse exercício que a gente fez agora. Novamente, é um convite, vocês não precisam participar, quem não quiser. O convite é para novamente vocês sentarem eretos. Não vai ter musiquinha dessa vez. Fecharem os olhos. Vocês dois, pode sentar aí. Aproveita, pega a carona. E eu vou repetir o início, novamente fechando os olhos, para que vocês direcionem a atenção de vocês à respiração de vocês. Toma uma respiração profunda. Solta pela boca, relaxa. Novamente direciona a sua atenção para a sua respiração. E procura entrar em contato com os últimos momentos que a gente viveu aqui nessa sala, de compartilhar as nossas relações com os nossos pais, como foi a nossa infância. Procura ver o que emerge de dentro de você, quais são os sentimentos. Como que essa minha história, esse inventário de vida influencia na minha vida hoje? Se pergunte. Se permita acessar essa informação. Como a minha história de vida até hoje influenciou e vem influenciando na minha história. Que emoções e sentimentos você percebe no seu corpo e em você agora? Vou pedir para vocês imaginarem agora na frente de vocês os seus pais. O seu pai está na sua frente, ao seu lado esquerdo. Sua mãe ao seu lado direito.
Visualize uma luz, um feixe de luz que sai do seu coração e se conecta no coração dos seus pais. E essa luz se torna mais e mais intensa à medida que você vai respirando. Uma conexão pura de amor, carinho. Olhe para o seu pai e mentalmente diga para ele: oi, pai. Eu sou seu filho ou filha. Muito obrigado pela vida que você me deu. É muito. E agora eu tomo essa vida que você me deu e faço dela algo bom. Obrigado. Siga o impulso. Se você tiver vontade de abraçar, abrace. Olhe agora para sua mãe. E mentalmente diga para ela: oi, mamãe. Eu sou seu filho ou filha. Obrigado pela vida que você me deu. É muito. E agora eu tomo essa vida que você me deu e faço dela uma coisa boa. Faça isso, aproveite esse momento. Sinta o acolhimento, o carinho. E agora eu convido vocês a ficarem na frente dos seus pais, de costas para eles. Agora o seu pai está atrás de você, com a mão esquerda no seu ombro direito. A sua mãe está do seu lado esquerdo, com a mão direita no seu ombro esquerdo. E você sente toda a energia, da força, da hereditariedade da tua família. Dos pais dos seus pais, dos pais das suas mães, da sua mãe. Toda a força que vem da hereditariedade que hoje está no teu DNA. Essa força que trouxe vocês até aqui hoje. E que deu certo até hoje. O orgulho de pertencer a essa família. A força que a família de vocês traz até vocês, no DNA de vocês até o dia de hoje. E lá na frente você visualiza um ponto de luz. E você se conecta nesse ponto de luz. Esse ponto de luz é o propósito de vida de vocês. Talvez vocês ainda não saibam verbalizar, não sabem escrever, relatar, traduzir, mas se conecte com ele. Aproveite essa oportunidade. Se conecta com ele. Qual é a sensação? Qual é a grandiosidade de estar conectado com o seu propósito de vida? Da sua forma, do seu jeito. Faça uma referência de gratidão à vida.
por tudo que vocês, nós recebemos até o dia de hoje. Pela oportunidade de a gente estar aqui hoje, por tudo que recebemos e ainda vamos receber, né? E cada um a seu momento. Toma uma respiração profunda e traz a sua atenção de volta, ainda conectado com seus pais e o seu propósito de vida, aqui para a nossa sala, aqui no Enéas de 2013, em Porto Alegre. FIEX. Todo mundo voltou? Todo mundo bem? Quem está bem? Quem está mal? Está todo mundo bem, então? A última mensagem que eu deixo para vocês é essa aqui, ó. Pratiquem a vida. Não deixa para fazer depois o que vocês podem fazer hoje. Estejam atentos e conscientes àquilo que a vida está mostrando para vocês. Vivam a vida de maneira consciente. E eu garanto a vocês que quanto mais vocês olharem para dentro de vocês, mais longe vocês vão continuar e vão enxergar. Muito obrigado.